Olá, no programa de hoje vamos conversar sobre autismo, como identificar as causas, formas de tratamento e como melhorar a qualidade de vida da criança. O Viva Saúde de hoje está começando. Para conversar com a gente hoje, convidamos Marcele Rodrigues, que é neuropsicóloga. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viva Saúde. O que é o autismo? Bem, o autismo é caracterizado por alguns critérios relacionados ao desenvolvimento da criança. Nos primeiros meses de vida, você já percebe algumas dificuldades de desenvolvimento infantil. As crianças que antes eram diagnosticadas como Asperger ou com transtorno desintegrativo da infância, elas hoje em dia, na atualização do DSM, né, que é o Manual do Diagnóstico dos Transtornos Mentais, né, ele é mais voltado para... Eles estão mais voltados para esse mesmo aspecto. Então, o que é o autismo? O autismo são algumas características que a gente observa nos primeiros meses da infância, como alguns atrasos de desenvolvimento, atrasos na fala, atrasos em alguns comportamentos sociais. A partir do momento que a criança vai crescendo e a demanda social, de interação social vai aumentando, a criança geralmente não consegue acompanhar. Então, os principais sintomas do autismo estariam voltados para a dificuldade de interação social. A criança tem dificuldade de iniciar uma conversa, de entender reações em outras pessoas. Um dos critérios principais são esses, né? A dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Ela também tem alguns comportamentos que a gente considera estereotipias, né? Tanto vocais como motores. Mexer nas mãos, andar de forma diferente, repetitiva. Ela tem algumas fixações também em alguns objetos, em alguns brinquedos. O grupo de interesses dessa criança é um pouco limitado, então ela tem interesses em coisas específicas, né? E ela gosta de coisas repetitivas, de brinquedos que tenham movimentos repetitivos. Ela tem padrões de comportamentos fixos e às vezes pouco flexíveis, ou seja, são crianças que têm pouca flexibilidade, tanto de comportamento, de atividades do dia a dia, como alimentar, como aceitar alguma mudança no ambiente. Elas são muito sensíveis a mudanças ambientais. E outra característica também seria a questão sensorial. Algumas crianças são muito sensíveis a alguns barulhos que são comuns para todo mundo, né? Elas ficam extremamente irritadas, elas não conseguem expressar muito nem a frustração e nem as alegrias, né? Elas expressam de uma forma que a gente às vezes não consegue compreender, né? Com a crise de raiva ou gritando muito. É a forma que elas têm de expressar como elas estão se sentindo. Agora você falou sobre alguns sintomas que aparecem ainda quando bebê. Uhum. Quais são esses? Por exemplo, a criança até uns 6 meses ela não consegue emitir um sorriso, mesmo que seja aquele sorriso reflexo, né? Ela não consegue estabelecer um olhar, né, com a mãe. Geralmente quando a criança é pequenininha, você olha para a criança, aponta, Existe a né? troca de olhares. Aquela né? troca de olhares ela ainda não existe, né? Até os 18 meses a criança não consegue falar nenhuma palavra, nem mesmo às vezes balbuciar, como outras crianças fazem, né? Então, já nesses primeiros meses você observa algumas dificuldades de interação, dela conseguir perceber a reação da mãe. Né? A mãe finge que está chorando, bebê, eu vou chorar. A criança não consegue entender, como se ela ignorasse, né? É como se a atenção dela nunca focasse nesses estímulos que a família, né? Que as primeiras pessoas, os primeiros cuidadores estão oferecendo para ela. Existe uma causa fechada para o autismo? Olha, até agora, de todas as pesquisas, não existe aquela causa. O autismo acontece exatamente por esse motivo, mas acredita-se que 50% a causa é genética, né? Então, se na família você tem algum caso de autismo, é bem provável que nas próximas gerações possa ocorrer novamente. Outras pesquisas sugerem que a idade dos pais, né? A idade mais avançada dos pais pode ter relação com o autismo. Ambientes tóxicos, né? Existe até a questão de algumas vacinas que as pessoas
comentaram, né? Existe aquele boato que a vacina causa autismo, não necessariamente, e até agora isso não foi provado, né? Mas acredita-se que algumas doenças no início da infância, se a criança já tem uma propensão genética a desenvolver o autismo, essas doenças podem ser desencadeadores do autismo. Mas assim, nada fechado ainda para as Por não ter esse causas. diagnóstico fechado, existem muitos boatos que circulam o tema, Não existe né? a causa fechada, né? Não existe um fator determinante, né? Mas a investigação vai se basear justamente nesse conjunto de sintomas que as crianças apresentam. Não tem como a gente prever, não tem como a gente evitar o autismo. Ele simplesmente vem e as causas estão ainda sendo estudadas pelos pesquisadores. Agora, o autista, ele tem a saúde mais frágil? Depende, em alguns casos elas nascem com algumas questões neurológicas, né, digestivas. Não é um padrão comum a todas as crianças. Existem também os graus de autismo que são mais severos ou mais leves. Então, algumas crianças têm mais perdas, né? Algumas crianças têm mais dificuldades, outras têm menos dificuldades. Mas não é como em outras doenças, né? Não é como em outras situações que as crianças têm problemas cardíacos. É relativo, depende da criança, depende do prognóstico. Então, para se ter um diagnóstico fechado, é preciso uma equipe multidisciplinar. Quem são esses profissionais envolvidos? Bem, primeiramente, a primeira pessoa a acompanhar a criança seria o pediatra, né? Geralmente a gente tem a indicação de um neuropediatra nessas situações, que também é muito importante. Um neurologista infantil que possa atender as crianças e também uma avaliação neuropsicológica, né? Para a gente saber como é que anda o desenvolvimento dessa criança, como é que estão as funções esperadas para determinada idade. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando um pouco sobre o autismo, as formas de lidar com esse problema e como melhorar a qualidade de vida da criança. A gente volta já com o Viva Saúde.